Eles te ensinaram a ler Marcos capítulo 2 como se fosse uma sequência de milagres bonitos. E não é. Marcos capítulo 2 é um dossiê de conflito. É um capítulo em que Jesus para de ser apenas um pregador com seguidores e vira, aos olhos do sistema religioso e político do seu tempo, um risco real. Porque aqui ele mexe em 4 coisas que sustentam qualquer poder. Quem tem autoridade para perdoar, quem pode sentar à mesa, quem controla o corpo social e quem manda no templo. Marcos 2 começa com uma cena que parece simples, mas é uma bomba. Um homem paralítico, carregado por amigos, chega até a casa de Jesus. A casa está lotada. Eles não conseguem entrar, então sobem no telhado, abrem um buraco e descem o homem na frente de todo mundo. Isso é mais do que fé criativa, é um retrato social. Um paralítico daquele mundo não carrega só uma limitação física, ele carrega vulnerabilidade econômica, dependência, vergonha pública e muitas vezes uma suspeita moral por trás. A ideia de que o sofrimento tem causa espiritual, culpa, impureza e desordem. Em sociedades antigas, o corpo doente costuma ser lido como sinal. E Jesus faz a primeira ruptura. Ele não começa falando de cura. Ele começa falando de perdão. Filho, os teus pecados estão perdoados. Entende o que está acontecendo? Jesus desloca o eixo. Ele pega aquilo que estava amarrado à instituição. Perdão, culpa, reintegração, pureza. E entrega isso no meio de uma casa comum. Sem templo, sem altar, sem sacrifício, sem o aparato que sustentava o controle do sagrado. Em linguagem de poder, ele invade uma área que não era só teológica. Era institucional, era território. A reação dos escribas é imediata e é estratégica. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Isso não é uma dúvida sincera. É uma acusação de usurpação. Porque se Jesus pode declarar perdão fora do sistema, o sistema perde o monopólio. E quando o monopólio simbólico cai junto à hierarquia que ele sustenta. Quem é puro e quem é impuro. Quem está dentro e quem está fora. Quem pode falar em nome de Deus e quem só obedece. Jesus lê o pensamento deles e faz uma pergunta que expõe o mecanismo. O que é mais fácil? Dizer, estão perdoados, ou dizer, levanta e anda? E aí ele cura o homem publicamente com uma ordem direta? O paralítico levanta. A cura aqui não é um final feliz. É uma prova pública. Jesus amarra perdão e corpo. Ele diz na prática, vocês colocaram culpa em cima desse homem e construíram um sistema que mantém pessoas no chão. Eu devolvo a ele a dignidade e o movimento. E quando o homem carrega a própria maca e sai, a cena vira um símbolo ambulante. Aquilo que antes definia a fraqueza dele, agora vira objeto que ele domina. O corpo vira linguagem, a cura vira argumento. Na sequência, Marcos coloca outro choque. Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, e vai jantar na casa dele. Isso no mundo judaico é dinamite social. Porque não é só um cara que cobrava imposto. Cobrador de imposto é peça do império. É o sujeito que vive do sistema de ocupação. É alguém que, na cabeça de muita gente, está do lado errado da história. E Jesus não faz um debate abstrato sobre tolerância. Ele senta à mesa. Na sequência, Marcos coloca outro choque. Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, e vai jantar na casa dele. Isso no mundo judaico é um dinamite social. Porque não é só um cara que cobrava imposto. Cobrador de imposto é peça do império. É sujeito que vive do sistema de ocupação. É alguém que na cabeça de muita gente já está do lado errado da história. E Jesus não faz um debate abstrato sobre tolerância. Ele senta à mesa. A mesa naquele contexto não é só comida. A mesa é fronteira simbólica. É onde se decide pertencimento. Quem come com você é um dos seus. Por isso a crítica, porque ele come com publicanos e pecadores. Eles não estão discutindo etiqueta, eles estão defendendo uma estrutura de separação. Porque separar puros de impuros é uma forma de governar a comunidade. E Jesus responde com uma frase que costuma ser domesticada, mas eu mostro o confrontamento. Os sãos não precisam do médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Percebe aí a ironia social? Ele está dizendo, vocês se veem como sãos, como justos, como os melhores, e usam isso para justificar distância. Eu estou indo justamente onde o sistema empurrou gente para fora. E o que Marcos está mostrando é que reino para Jesus não se mede pela capacidade de manter pureza social,
mas pela capacidade de reintegrar pessoas no tecido da vida. E aí vem o terceiro conflito, o jejum. Perguntam por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os discípulos de Jesus não. Isso parece religioso, mas é sobre o controle do tempo e performance de piedade. Jejum naquele mundo também funciona como marcador público de devoção, identidade e autoridade moral. Jesus responde com uma metáfora. Enquanto o noivo está presente, não faz sentido jejuar. Isso é muito mais profundo do que parece. Ele está dizendo que práticas não têm valor em si mesmas quando perdem o vínculo com o sentido. E mais, ele coloca a presença dele como eixo interpretativo. O centro não é ritual, é o ritual que deveria significar. Depois ele dá duas imagens rápidas e violentas. Remendo novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos. Isso não é Jesus contra a tradição de forma simplista. É Jesus dizendo: vocês tentam encaixar o que eu estou fazendo dentro da moldura do poder religioso que já existe. Vai rasgar, vai estourar. Porque não é só uma mensagem nova. É um modo novo de organizar a vida, pertencimento, pureza de tempo. E quando estruturas estão viciadas, não absorvem novidades sem quebrar. E então Marcos chega ao ponto mais explosivo do capítulo, o sábado. Os discípulos de Jesus colhem espigas no sábado e os fariseus acusam. Por que fazem o que não é ilícito no sábado? Aqui é importante entender, sábado não é um detalhe, é o coração identitário do povo judeu, especialmente num cenário de domínio estrangeiro. Num mundo em que Roma controla território, tributo e violência, o sábado também é resistência cultural. Nós não somos Roma, nós temos o nosso tempo. Só que o sábado, ao mesmo tempo, podia virar ferramenta interna de vigilância. Quem não cumpre, quem é fiel, quem é suspeito. Jesus responde com escritura. Lembra Davi comendo pães da proposição quando teve fome. Não é só uma historinha bíblica, é uma chave hermenêutica. Jesus pega um exemplo em que necessidade humana atravessa uma regra ritual, sem destruir a fé, e usa isso para mostrar que a lei, quando vira instrumento contra a vida, trai o próprio propósito. A frase decisiva vem em seguida. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Isso é uma inversão total de hierarquia. Ele não está dizendo a lei não importa. Ele está dizendo a lei existe para servir a vida, não para escravizar a vida. Repete comigo. A lei existe para servir a vida, não para escravizar a vida. Em termos sociológicos, isso é um ataque frontal a qualquer sistema que usa norma para controlar gente. Em termos simbólicos, é recuperar o tempo como cuidado, não como punição. E Marcos encerra com a declaração que acende todas as sirenes. Assim, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Isso não é uma afirmação de autoridade sobre o símbolo mais dedicado ao tempo sagrado. Filho do Homem, aqui não é um apelido bonito, é uma categoria carregada, ligada à expectativa de autoridade e juízo em tradições judaicas. Jesus está dizendo: eu tenho autoridade para interpretar o que vocês tratam como intocável. E se eu tenho essa autoridade, então a disputa não é mais opinião, é governo simbólico. Quem define o sentido da lei, define a vida social. Agora junta tudo o que Marcos 2 fez numa linha só. Jesus perdoa sem templo, reintegra pela mesa, relativiza a performance ritual e toma o sábado como território de libertação. Isso não é um capítulo de milagre, é um capítulo de choque com a máquina que controla a culpa, presença e tempo. Por isso, se você quer contar Jesus por Jesus fora do poder, Marcos 2, gente, é o lugar perfeito. Porque ele mostra que o conflito de Jesus não nasce dele ser polêmico por estilo. Nasce dele tocar exatamente onde o poder religioso se torna poder social. Quando ele decide quem tem acesso, quem pode ser visto, quem pode comer junto e quem é esmagado pela regra. E aqui entra o detalhe que a igreja muitas vezes suaviza. O que escandaliza não é o amor abstrato. O que escandaliza em Jesus é a prática concreta. É o perdão entregue sem pedágio. É a mesa sem filtro. É a lei sem chantagem. É o tempo sem controle. E é isso que Marcos 2 faz, toar atual. Porque estruturas de poder continuam operando do mesmo jeito, controlando culpa, pertencimento e agenda moral. E Jesus, nesse capítulo,
atravessa tudo isso com uma frase e um gesto. Quer o capítulo 3? Escreve aqui embaixo, eu quero.